Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. Alguns princípios da profecia. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Domingo 30 de março de 2025. Quem lê, entenda. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam abraçados por nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos do Senhor estejam presentes em cada aspecto da sua vida e que esteja envolvendo cada membro da sua família. Que Deus conceda a você uma feliz nova semana. Obrigado por estar aqui conosco para juntos meditarmos na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Entre em uma livraria evangélica e observe as obras sobre profecias bíblicas. Logo você vai perceber que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e de interpretações diferentes. Talvez você esteja tentado a acreditar que é impossível compreender livros da Bíblia, tais como o livro de Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. Outro diz que o anticristo ainda virá. E outro diz que ele era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. Com tristeza, foi que um pregador disse: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isto. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz através da sua palavra. A Bíblia tem sido debatida, discutida e muitas vezes até rejeitada. Ela tem sido reverenciada e respeitada, mas também ultrajada por alguns. Mas a questão mais importante sobre a Bíblia talvez seja esta: a Bíblia é verdadeira? Ela é o que afirma ser? A revelação inspirada, divina e sagrada do Deus Criador do Universo? Se a Bíblia é verdadeira, e se ela é o que afirma ser, então é um livro onde você pode encontrar as verdades mais profundas sobre a vida. Se a Bíblia é verdadeira, então ela é a fonte primária da verdade. Verdade esta que nos ensina sobre o Deus Criador e o seu plano para a humanidade e para a nossa vida. Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura, ou algo parecido. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir a estas aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs do passado. Na opinião deles, talvez exista até um núcleo de verdade moral por trás das histórias, mas as histórias bíblicas podem ser interpretadas da maneira como bem se entender. Para eles, a ideia de que esse livro foi inspirado por Deus é simplesmente ridícula e absurda. Assim, o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica. Sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras desta forma não apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo do nosso Deus, revelado através das páginas sagradas das Escrituras. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam. E é por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas, e o mais importante, a atitude correta
sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. O famoso evangelista Billy Graham disse algo interessante sobre a Bíblia. Ele afirmou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E ele tem razão. Mesmo depois de centenas de anos, os escritos bíblicos são atuais. Porém, mesmo com todas essas características positivas, não podemos negar que a Bíblia não é um livro tão fácil de ser lido e que a sua leitura deve ser cuidadosa para que não seja distorcida. Por isso, é preciso evitar alguns erros ao ler a Bíblia. O primeiro erro que devemos evitar é o seguinte: ler a Bíblia abrindo-a aleatoriamente. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e, onde cair, começam a ler. Entendem que, dessa forma, Deus irá falar misteriosamente. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia. Geralmente, quem lê a Bíblia dessa forma não sabe nada de Bíblia, não consegue entender muito do que está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu bem em frente aos seus olhos. O segundo erro: ler a Bíblia sem ler os contextos. Textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significa. Terceiro erro: ler a Bíblia sem um dicionário por perto. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar os significados das palavras, que são desconhecidas, pode tornar a leitura pobre e fraca. Quarto erro: ler a Bíblia em qualquer lugar. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existirem alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Assim como uma cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, o leitor da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a esse encontro com o texto sagrado e com o seu autor. Quinto erro: ler a Bíblia sem regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja um contato com a palavra de Deus por mais tempo, e não somente por alguns poucos minutos por semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando-a 30 minutos por semana. O estudo da Bíblia deve nos instigar a prestar atenção na vida que vivemos. Temos de analisar quais as mudanças que precisamos fazer. Deus nos deu um livro de instruções sobre a vida. Através de sua palavra, ele prediz os eventos que conduzem até o retorno de Jesus. E o que você vai fazer acerca disso? Pegue a sua Bíblia hoje mesmo. Leia suas palavras e acredite nelas. Ore a Deus e peça-lhe para abrir a sua mente e o seu coração para compreender o que ele está querendo lhe dizer nas páginas da sua palavra. Peça-lhe para lhe mostrar como você deve responder à sua mensagem. A Bíblia é verdadeira. Quando você acreditar nela, colocá-la em prática e vivê-la, então, ela poderosamente mudará completamente a sua vida. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.